Boa noite a todos. Havendo número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 16ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura do dia 22 de maio de 2023. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente da pauta. Boa noite a todos. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, parecer número 38/2023, projeto de lei número 30/2023, Poder Executivo, dispõe sobre autorização para a lavratura da escritura definitiva pelo município de Arapongas à empresa Marconi e Mário Limitada, dos lotes de terras número 191/D/F/17-195-A/1-B/1, com área de 2.500 metros quadrados e lote de terras no 195-A/195-C/194/A-2, com área de 2.250 metros quadrados, matrículas número 13.104 e 13.278 do 2º Serviço Registral de Arapongas, em cumprimento ao termo de compromisso de ajustamento de conduta nos autos de inquérito civil, número MPPR 0008-10-000078-8, firmado junto ao Ministério Público do Estado do Paraná e da outras providências. Com parecer favorável. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, parecer número 39/2023, projeto de lei número 13/2023, Poder Legislativo, vereador Rodrigo de Deus, dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do município de Arapongas e da outras providências. Com parecer favorável. Projeto de lei número 32/2023, dispõe sobre a alteração da redação do artigo 3º da Lei Municipal número 3012, de 26 de junho de 2003, Poder Executivo. Projeto de lei legislativo número 14/2023, institui no calendário oficial de eventos do município de Arapongas o mês Maio Fruta-Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna e da outras providências. Poder Legislativo, vereador professor Levi Dondibol. Requerimento número 36/2023. Vem requerer que seja encaminhada uma moção de aplausos e reconhecimento pelos trabalhos prestados à sociedade araponguense e região ao senhor Sidionor Sidionir José DPL. Vem assinado pelo vereador Tochinha. Requerimento número 37/2023, que seja encaminhada uma moção de aplausos e reconhecimento aos profissionais e enfermeiros do município de Arapongas que participaram como voluntários da Força Nacional do SUS. Adriano Porfírio Pisa, Carlos Eduardo de Arruda e Juraci Leandro Júnior. Mencionado pelo vereador professor Levi Dondibol. Indicação número 112/2023, para que seja feita a transformação do terreno em desuso, localizado na rua Gaturamo Dourado, esquina com a rua Pica-Pauzinho Dourado, conjunto Corina Pugliese, em um campo de futebol suíço para o uso da população. Vem assinado pelo vereador professor Levi Dondibol. Indicação número 113/2023, no sentido de que seja feito um estudo para a reforma da quadra poliesportiva, colocação de tabela para basquete, redes nas traves, rede para voleibol e bolas na quadra poliesportiva,
pintura em toda a quadra e restauração ao alambrado em torno da referida quadra, juntamente com a iluminação na rua Jurutal, ao lado da comunidade São José, Mitra Diocesana, no Jardim Bandeirantes. Assinado pelo vereador Tochinha. Indicação número 114/2023, para que seja realizada a instalação de uma ATI, Academia de Terceira Idade, no Espaço Cultural Milênio, localizado na rua Jandaia, Vila Bernardes. Assinado pelo vereador José Maria. Indicação número 115/2023, para que seja encaminhada minuta do anteprojeto de lei em anexo para que o senhor prefeito analise o seu envio a esta Casa de Lei, que trata de procedimento técnico para a instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Mencionado pela vereadora Marilza. Indicação número 117/2023, para que seja feito reparo na infraestrutura de projeto Arapongas, localizada na rua Emu, no Jardim Aeroporto, que está em manutenção há mais de um ano. Vereadora Marilza. Indicação número 117/2023, para a realização da interligação de bairros Jardim Paulista 2 ao Jardim Casa Blanca, através da construção de uma via na rua Avinhados, em Arapongas. Mencionado pelo vereador Toninho da Ambulância. Indicação número 118/2023, para que seja feita a criação de uma via legalizada no bairro Jardim Santo Antônio, na rua Garibaldi, até a rua Jacumirim. Vem assinado pelo vereador Rodrigo de Deus. Declaração. Eu, Luiz Carlos Marinotti, devidamente inscrito no RG número 1072526-7, participei da Secretaria Executiva do Centro de Recuperação e Alcoólicos, CERTA, como vice-presidente no período de 2000 a 2021. Devido aos acontecimentos recentes, onde fora caçada a chapa do partido DEM da cidade de Arapongas, e meu amigo Rubão teve que se afastar do cargo em vereança, me sinto na obrigação de dizer de tudo que esta pessoa fez e continua fazendo pela nossa casa. A partir do ano de 2010, tivemos a grata satisfação de contarmos com a valiosa colaboração voluntária do senhor Rubens Franzin Manuel, Rubão, o qual honrosamente construiu uma capela de 200 metros quadrados, construiu também uma sala de TV com aproximadamente 40 poltronas, para que melhorasse a qualidade de vida de nossos internos, doando a pintura do centro de recuperação, doando também camas, colchões, guarda-roupas, visitando a casa todo mês, realizando visitas e doando os alimentos. Até o momento, contribui com doação de alimentos e faz um trabalho social na casa de recuperações, digno de louvores. Continua encaminhando pessoas com dependências químicas para tratamento, sempre pensando em ajudar ao próximo. Ajudando pessoas de todos os lugares, não importando de que cidade seja. Ele não vê cidade, e sim a pessoa necessitada. Assim sendo, em nome da Casa de Recuperação Certa, de Nova Londrina, eu me sinto na obrigação de agradecer de todo o meu coração o que o senhor Rubão fez pela nossa entidade. Que Deus abençoe sua vida para que você não desista nunca
de realizar o trabalho que faz com os seres humanos. Um grande abraço do seu amigo Luiz Carlos Marinotti. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, devolvo a palavra ao senhor presidente. Restando ainda 19 minutos do expediente, está livre a palavra aos representantes do Legislativo, junto aos órgãos municipais, se assim desejarem, por 5 minutos. Está livre a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, faço só o pedido da palavra para enfatizar que essa última leitura que nós fizemos aqui, do senhor Luiz Carlos Marinotti, ela expressa e muito bem o que eu penso, o que eu acho do vereador Rubão, que com certeza absoluta, senhor ex-presidente, o senhor tem defeitos, que não são poucos e o senhor sabe, mas o senhor tem muita qualidade. E eu, como secretário dessa casa, que trabalhei ao seu lado, eu só tenho que parabenizá-lo por tudo que o senhor fez. Uma pena. Que Deus o abençoe. Esgotado o período do expediente, passamos para o período da ordem do dia. Em segunda e última discussão e votação de iniciativa do Poder Executivo, temos os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 28 de 2023, que dispõe sobre a alteração na Lei Municipal número 5.102, de 18 de agosto de 2022, que versa sobre o benefício da gratuidade no transporte coletivo de Arapongas e das outras providências. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por 13 votos. Unânime. Projeto de lei número 29 de 2023 dispõe sobre a desafetação e autorização de alienação de imóvel de propriedade do município de Arapongas e das providências. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 31 de 2023 dispõe sobre a desafetação de imóveis de propriedade do município de Arapongas e das outras providências. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda e última discussão e votação de iniciativa do Poder Legislativo, temos o seguinte projeto de lei. De iniciativa da vereadora Marilza Staub Vendrameto, projeto de lei número 12 de 2023, dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência no transporte público no município de Arapongas. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação de iniciativa do Poder Executivo, temos os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 30 de 2023 dispõe sobre a autorização para a lavratura da escritura definitiva pelo município de Arapongas à empresa Marconi e Mário Limitada. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação de iniciativa do Poder Legislativo, temos o seguinte projeto de lei. De iniciativa do vereador Rodrigo de Deus, projeto de lei número 13 de 2023,
dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do município de Arapongas e das outras providências. Está em primeira discussão. Olá, senhor presidente. Está com a palavra, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, a todos aqueles que nos acompanham aqui, público presente aqui na Câmara, como aqueles que nos acompanham nas diversas mídias. Bom, gostaria de apresentar esse projeto que dispõe a questão de animais acorrentados. Houve uma certa questionamento e concordo com o questionamento de nobres pares em relação a isso, só que a gente procurou entender bem essa lei. Inclusive, eu tenho aqui um jornal da região que fala, inclusive aqui, que proíbe os animais que fiquem presos e acorrentados. Isso aqui nós já temos na região do norte do Paraná. Aqui em Londrina foi aprovada essa lei, já foi sancionada. E até em acordo, conversando bastante com o vereador de Londrina, o David, a gente conversou bastante a respeito disso, e eu gostaria de passar para os nobres pares aqui uma informação importante do que se refere essa lei. Porque assim, eu vou até fazer a leitura aqui de uma forma específica, dizer aqui, ó, fica proibido manter os animais presos em correntes ou assemelhados no âmbito do município de Arapongas. O descumprimento desse dispositivo dessa lei é sujeito o infrator, proprietário dos animais, às seguintes sanções. Em caso de uma pessoa natural, a multa vai em 1 UFA. Em caso de estabelecimentos comerciais, é de 4 UFAs. E as multas são previstas pelo caput e serão aplicadas progressivamente a cada ocorrência. Quer dizer, no momento que a pessoa recebe a advertência, nós temos a Lei 4.981 que fala a respeito disso, ela segue um perfil semelhante e dentro disso vai sendo progressiva essa multa caso a pessoa não atenda as primeiras ordenanças a ela. Aí no artigo 3 diz assim, não se incluem nas proibições previstas dessa lei as hipóteses que os animais estejam em circulação com o tutor, quando portando corrente e guia ou similar. Os animais fiquem acorrentados pontualmente para a limpeza de calçadas ou outras atividades temporárias pelo tempo necessário à execução do serviço ou da atividade. Não inclui nas proibições previstas nessa lei, em hipótese que o proprietário do animal, especialmente tratando-se de cães, estiver em sua residência, e esse esteja estritamente necessário por motivos de segurança em manter o animal acorrentado. Nesse caso, muitas das vezes nós temos uma dificuldade tremenda, principalmente para os agentes da dengue e outros mais, para que o tutor ele prenda o animal para que então seja feito, porque a gente sabe, as pessoas que fazem a leitura dos relógios, as pessoas que trabalham e precisam ter acesso às casas, então o tutor precisa acorrentar esses animais para que não corra algum problema. Poderá o agente responsável, no ato da fiscalização, não constar maus tratos ou perigo iminente ao animal, permitir a permanência temporária do animal acorrentado por um período determinado para a realização de obra de canil, desde que seja breve em outras situações que justifiquem tal medida. O parágrafo único diz assim, os animais só poderão ficar presos em material de contenção que obedeça aos seguintes critérios. Sistema de contação, vai e vem, rente ao piso, não suspensas, no mínimo de 2 metros de extensão, periodicamente revisado pelo tutor. Não é uma coisa, eu quero até mostrar de exemplo hoje, que nós fizemos hoje um trabalho na cidade, e aqui eu posso dar um exemplo, aqui de uma foto que eu tirei, quis conversar com o tutor, mas o tutor não estava em casa, provavelmente estava trabalhando. Se você olhar aqui no cantinho, o animal está aqui acorrentado. Num vídeo que eu tenho, esse animal ele corre até a metade e não consegue mais. Por quê? Porque nessa contenção, ele travou no meio. Então, isso daqui não pode acontecer. Essa contenção ela até pode existir, desde que seja supervisionado pelo tutor. O tutor precisa prestar muita atenção nisso para que o animal não fique preso. A gente não pode ser radical quando a gente fala da questão. Isso daqui já está errado. Ó. Essa daqui foi outro caso, que o animal simplesmente a casa estava totalmente fechada, muro do lado, gradil na frente, e o animal, como você pode ver, está aqui no canto, acorrentado numa árvore. Isso daqui nós chegamos hoje, conversamos com as pessoas, inclusive aqui, um momento que a gente estava até abordando as pessoas num trabalho de orientação, e aqui a gente falando da situação do animal. Então, são situações que até mesmo
foi o Major Arduino, o novo vereador, que até me questionou nisso, não foi, Major? Ele fez um questionamento para mim que foi muito aceito. Por quê? Porque a gente passou a estudar. Eu tinha um projeto disso antes, mas eu travei o projeto para estudar exatamente o que o novo vereador falou e a gente fez as modificações. Exatamente para quê? Para que a população fique sabendo que a gente não pode ser aquela pessoa radical. Eu fiz um estudo nas redes sociais e ali, na grande maioria das pessoas, houve digamos assim, um empate entre aqueles que são radicais, extremamente não à corrente, que a gente até entende. Como protetor, a gente sabe que isso não é bom, mas quando a pessoa ela tem um cuidado com o animal, como na foto desse cachorro, que havia uma contenção, se o tutor não estiver cuidando, então já caracteriza maus tratos. O animal se enrosca, o tutor tem que estar atento, senão ele vai sofrer as penalidades. E diz mais assim, para a gente concluir: adequação ao porte físico do animal que não cause desconforto, estrangulamento e excesso de peso. Permita ampla movimentação, acesso ao abrigo de alimentação e água, possibilidade de realização nas necessidades fisiológicas do animal. Então, dentro desse projeto de lei que nós colocamos aqui, nós abrangimos várias situações e nós sabemos que essa lei é importante. Hoje nós abordamos vários locais, onde nós vimos várias pessoas que nós orientamos a respeito desse projeto, falamos a respeito do animal acorrentado e as pessoas deram ouvido. Então, essa conscientização vale muito a pena e esse projeto de lei vem de encontro à cidade, acompanhando que as pessoas elas têm que mudar o pensamento relacionado a um animal preso na corrente. Antigamente, lá na época do meu avô, da minha avó, mantinha esse animal preso na corrente para ficar brabo mesmo, para avançar em todo mundo. Hoje não é assim que funciona. Mudou, tudo mudou. Então, hoje, nobres pares, eu trago esse projeto lido na íntegra para os senhores, para que os senhores possam acompanhar até mesmo esse projeto e peço também a votação de todos os pares. Devolvo a palavra, senhor presidente. Continua em primeira discussão. Está em primeira votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, de iniciativa do Poder Legislativo, temos os seguintes requerimentos. De iniciativa do vereador Milton Aparecido Xavier, requerimento número 36 de 2023, requer que seja encaminhada uma moção de aplausos e reconhecimento pelos trabalhos prestados à sociedade araponguense em região ao senhor Sidionir José de Pierre. Está em única discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, comunidade araponguense, tem alguns momentos da vida da gente que verdadeiramente vale a pena você vivenciá-lo. E este é um momento ímpar, onde Deus me concedeu esta oportunidade de ser um instrumento para honrar um cidadão araponguense de relevantes serviços prestados à nossa comunidade há muitos anos, e aqui é a casa do povo, e que este povo de Arapongas possa reconhecer todos esses serviços efetuados em prol do nosso município pelo doutor senhor Sidionir José de Pierre. Para que os mais novos, para que a nova geração possa conhecer e saber um pouco do porquê que nós estamos pleiteando essa honraria a esse grande homem, nós temos aqui um pequeno histórico a respeito desta pessoa que é merecedora de todo o nosso apreço. E eu quero pedir licença aos senhores para levar ao conhecimento da cidade, principalmente da nova geração, mesmo porque os nobres pares todos já receberam. Nós estamos falando do empresário, contador e advogado Sidionir José de Pierre, que nasceu no dia 17 de setembro de 1941, na cidade de Dois Córregos, estado de São Paulo. Filho do senhor Arlindo de Pierre e da senhora Celina Sestari de Pierre. Casou-se com Maria Estela Damião de Pierre no ano de 1964, com quem tem 3 filhos. Sidionir Marcelo de Pierre, formado em Direito, Selenir Márcia de Pierre, software industrial, e o doutor Alexandre de Pierre,
por demais conhecido de toda a nossa comunidade de saúde. Junto com seus pais, mudou-se para Londrina, na Gleba Jacutinga, em 1943, e trabalhou na roça até o ano de 1950. Em 1950, mudou-se para a cidade de Londrina, trabalhou como engraxate, cobrador de ônibus, mecânico de automóveis, sapateiro, auxiliar de cozinheiro, escriturário nas empresas Transportadora Rodofiel, Companhia Singer e Wright Martins. Cursou o primário ginasial e o científico na cidade de Londrina. Até começou os cursos de medicina, psicologia e teologia, porém não os concluiu. É formado em contabilidade pelo Instituto Filadélfia de Londrina, economia pela Faculdade de Ciências Econômicas do Paraná, de Curitiba, formado em Direito pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Em 1966, começa a sua história na nossa cidade. Juntamente com a sua família, muda-se para a cidade dos Passarinhos e adquire um escritório de contabilidade organizador. Trabalha até os dias de hoje no ramo de contabilidade e também exercendo a atividade de advogado. O senhor, doutor Sidionir, juntamente com 5 casais, fundou o Movimento Familiar de Arapongas, foi cursulista e fundador da Associação dos Contabilistas e Empresas Contábeis da nossa cidade, exercendo o cargo de presidente por 3 mandatos. Foi conselheiro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil em Arapongas, conselheiro da empresa Aravel, Arapongas Veículo, da Codar, Companhia de Desenvolvimento de Arapongas. Foi também um dos fundadores da FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas. Em 1977, professor do curso de técnico em contabilidade do então Colégio Comercial ou Marquês de Caravelas, como queira. Foi membro da diretoria da Santa Casa de Arapongas, onde exerceu o cargo de tesoureiro, onde não mediu esforços para desenvolver sua nobre função, tendo, inclusive, em pelo menos uma vez, e este vereador é testemunha, colocado seu patrimônio em garantia das melhorias na área de construção dessa querida entidade, como, por exemplo, a construção do centro obstetrício, o centro obstétrico, até hoje de vital importância para as mães da nossa comunidade. Essa moção de aplauso é uma homenagem ao esposo, ao pai, empresário, contador, advogado e um grande filântropo, alguém acostumado a fazer bem, sem que nem sempre soubesse a quem, alguém acostumado a ser útil às pessoas, a se entregar ao próximo. O senhor Sidionir José de Pieri, contribuindo para o desenvolvimento educacional, cultural, assistencial e empresarial da nossa cidade de Arapongas. É, por demais, merecedor desta honraria que essa Casa do Povo, em nome do povo da nossa cidade, há de conceder de forma unânime a ele. Agradeço a todos e que nós possamos, que os nobres colegas possam, juntamente comigo, marcar, efetuar esse marco de honrar quem verdadeiramente merece honra. Continua em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa do vereador Levi Aparecido Xavier, requerimento número 37 de 2023, requer que seja encaminhada uma moção de aplausos e reconhecimento aos profissionais enfermeiros do município que participam como voluntário da Força Nacional do SUS, Adriano Porfírio Pizza, Carlos Eduardo de Arruda e Juraci Leandro Júnior. Está em única discussão. Está com a palavra, vereador. Cumprimento o presidente, nobres pares e todos aqui que estão na plateia nos assistindo. Senhor presidente, nada mais, o nosso enfermeiro aqui, funcionário da nossa cidade, o Adriano, foi o primeiro paranaense a ingressar nessa luta que está lá
na região lá, né, dos indígenas, no Yanomami. Atendendo, né, as convocações, depois que ele fez a sua parte, ele conseguiu indicar o Carlos Arruda, que já foi, e nesse momento está o Juraci. Então são 3 enfermeiros araponguenses que está fazendo uma missão muito bonita, tirando e levando saúde para aquela população que muito precisa, né? São vários, atendendo diversos casos como malária, nutrição grave, e alguns outros traumas de conflito dos indígenas e garimpeiro. Então, é digno para nós, vereadores, poder homenagear esses que deixou por forma voluntária, foi até essa missão para poder ajudar o Brasil a recuperar todo aquele povo indígena que está sofrendo muito. Então, eu peço aos nobres pares a aprovação unânime, porque é mérito desses araponguenses que se dispôs a ir voluntário tão longe e correr risco também, porque vai estar lá ajudando os indígenas, mas pode pegar uma doença também. Então, eu peço aos nobres pares a aprovação de forma unânime. Continua em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passamos para o período das explicações pessoais, sem apartes e sem inscrição prévia por 10 minutos. Primeiro orador, Cecel. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, a todos que nos acompanham, tanto aqui quanto através das mídias, eu começo a minha fala agradecendo a Deus por essa oportunidade única que Ele me dá de me dirigir a tantas pessoas, né? Eu vejo que, se não for da vontade de Deus, como diz a própria palavra, não cai uma folha de uma árvore, né? Então, por isso eu agradeço muito a Deus por ter mais uma vez o sopro de vida e estar me dirigindo àquelas pessoas que, na verdade, nos colocaram aqui. Eu não posso deixar de falar, até um pouco emocionado, de tudo que aconteceu na última semana com o meu amigo Rubão, com o vereador Pastor do Mercado, que tiveram a chapa cassada, né? Algumas pessoas desinformadas falam que o vereador Rubão foi cassado, que o vereador Pastor do Mercado foi cassado, né? Outros até usam talvez de ignorância ou de falta de conhecimento e falam, eu ouvi isso, né, de algumas pessoas, mas depois a gente reverteu a situação. Que bom que pessoas assim saíram da Câmara, muito desinformado, né? Não tem, eu vejo assim que você falar bem de uma pessoa hoje, para muitas pessoas é perca de tempo, mas para mim não. Principalmente de uma pessoa que eu conheço, vai fazer em janeiro 30 anos. Conheci o Rubão em 1994, Zé Maria, ali no Parque Industrial, onde eu trabalhei com ele 10 anos na Somopar. E foram 10 anos de muito aprendizado, foram 10 anos onde eu aprendi muito. E eu confesso que eu sofri muito com essa decisão superior, né, tomada pelo TSE, onde eu repito, faço questão de repetir, a chapa do DEM foi cassada. Não o vereador foi cassado. Digo assim, o Rubão não fez isso aqui, Levi, de coisa errada, tanto enquanto vereador e muito menos ainda enquanto presidente dessa casa. Eu vejo que nesses 2 anos, quase 2 anos e meio que o Rubão esteve à frente dessa casa, a decência aqui esteve presente. A decência aqui foi presente em todos os dias que aqui nós vivemos. Por isso eu quero te agradecer, Rubão. Obrigado por tudo que você fez. Eu não falo nem da pessoa do Rubão vereador, eu estou falando do ser humano que você é. Estou falando porque eu tenho em você um espelho muito grande, tanto na vida lá fora, foi assim no Parque Industrial, quando trabalhamos juntos, foi assim na vida pública e vai continuar sendo assim para o resto da minha vida, porque para mim você é um exemplo. Na quarta-feira pela manhã, já que a decisão foi tomada na terça-feira à noite, eu fiz uma live com o Rubão, em solidariedade ao meu amigo, e coloquei ao vivo no meu Facebook, e eu não quis saber se
pessoa A ou B ia criticar, ia falar isso, porque eu vejo assim, quando tudo está bem, é fácil você dar tapinha nas costas e falar assim, ó, estamos juntos. Quando a pessoa está dando tudo certo na sua vida, é fácil falar, ó, eu sou o seu amigo. Mas no momento de dor, o mínimo que eu poderia fazer para o Rubão foi falar assim, ó, estamos juntos, eu estou com você. Nem que for para chorar junto, mas a gente está aí, né? Porque eu vejo que você ser amigo é no momento que a pessoa precisa de um ombro, precisa de uma mão estendida. E foi por isso que eu fiz essa live com o Rubão. E logo depois da live, uma das pessoas, porque foram muitas mensagens, me encaminhou um áudio que eu gostaria de reproduzir aqui. Tem uma parte que essa mãe de família, ela fala do meu nome, eu não quero citar porque não é o caso. Eu estou aqui falando do meu amigo Rubão. Eu estou aqui falando dessa pessoa que, como eu disse na live, salvou muitas famílias do inferno das drogas. Eu estou aqui para falar desse cara que muitas vezes ele deixou a família dele, isso não foi uma, nem duas vezes, nem três vezes, foram muitas vezes, deixou a família dele aí no final de semana e sumia para Nova Londrina, para São Jerônimo da Serra, para internar pessoas que não tinha mais saída, não tinha mais jeito, Levi. Então eu fiz essa live e eu recebi um dos áudios eu quero reproduzir, tentar reproduzir aqui, e eu gostaria que vocês só prestassem um pouquinho atenção. Bom dia, Cecel. Estava vendo no Facebook a live, não tive a oportunidade de entrar. Agora eu vou pular um pouquinho que ela fala de mim e não precisa, né? Eu quero que vocês ouçam o que ela falou do Rubão. Estou muito triste também pelo Rubão, pelo que aconteceu. Você falando quantas famílias foi salva, né? Através do Rubão. Entre essas famílias está a minha. O meu filho estava nas profundezas das drogas. E o Rubão deu as mãos sem pensar duas vezes. Eu choro, mas é de felicidade, viu? Assim, por ele ter feito isso pelo meu filho. E tô muito triste que ele vai. Eu e muita gente que ele tá saindo da Câmara. É um grande homem. Tenho muita gratidão, mas muita gratidão pelo Rubão. Tem coisas que o dinheiro não compra, né, amigo? O que ele fez por mim, pelo meu filho, salvou a nossa família. Salvou meu filho. Hoje meu filho está bem, graças a Deus. Graças a Deus e ao Rubão. Só queria te falar isso e continue fazendo um trabalho espetacular que você está fazendo, tá? Se você tiver oportunidade, eu não tenho o WhatsApp do Rubão. Mas fala para ele que eu enviei um grande abraço, bem apertado. E ele sabe do carinho e da consideração que eu tenho por ele. E a gratidão, viu? Por favor. Tá aí, Rubão. Essa foi só um testemunho de uma das famílias que você salvou do mundo das drogas. E quando o Márcio Nick leu ali também aquele depoimento sobre o que o Rubão fez em Nova Londrina, eu tenho aqui para você, eu gostaria que o Jaide pegasse. Eu tive em Nova Londrina por várias vezes, visitando e também internando pessoas lá com a ajuda do Rubão. Essa aqui foi a capela que ele construiu, lá em Nova Londrina. Essa capela aqui fica Jesus exposto ali no sacrário, 24 horas por dia, onde vários internos vão ali chorar, vão ali desabafar, vão ali pedir força. E essa capela aqui foi feita pelo Rubão, tá? Essa capela foi feita pelo Rubão. Então, você que às vezes critica, tenta fazer coisa melhor, aí depois você tem o meu respeito, tá? Essa parte aqui, ó, a parte externa da clínica de Nova Londrina, foi o Rubão que reformou inteirinha. Olha que linda que tá. Era totalmente destruída. O Rubão chegou lá, do bolso dele, na época, ele gastou mais de 150 mil reais, fora a ajuda de parceiros que ele conseguiu para transformar essa clínica num lugar realmente de recuperação. Esse auditório aqui, olha lá, é onde as pessoas se reúnem
lá fora para celebrar a Santa Missa, para ter palestras motivacionais também, construído pelo Rubão, com parceria do Rubão. Tá? Não estou falando do vereador Rubão, estou falando da pessoa, do ser humano Rubão. Essa parte aqui, como foi lido ali, é a parte onde ele construiu esse refeitório, essa sala de reunião com, você pode ver aí, né, essas poltronas todas estofadas, com conforto, e essa sala de TV. Então, eu só quero, Rubão, que você saiba que Deus te retribui tudo que você fez, meu amigo. Que você, por onde você for, eu tenho certeza que não é um afastar da Câmara, mas é um até logo, porque Arapongas ainda precisa muito de você. Você é um cara decente, é um cara que tem o meu respeito. E antes, presidente, eu já quero pedir um minutinho da liderança, por gentileza. Eu quero, assim, que você saiba que todos os dias você está nas minhas orações. Todos os dias você pode ter certeza que você está aqui, dentro do meu coração. Porque além de meu amigo, você é meu padrinho e você é um exemplo. Muito obrigado por tudo que você fez também nessa Câmara, por tudo que você fez aqui. Eu tenho certeza que você ajudou muitos, principalmente os novatos, nós vereadores novatos, sempre apoiando, sempre dando todo o respaldo, né, que nós precisávamos. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus possa abrir muitas portas. Como eu disse no começo da minha fala, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Deus tem propósitos na sua vida muito melhores do que você possa imaginar. Eu quero também aqui aproveitar esse momento para agradecer, se algum colaborador dessa casa terá que, né, deixar também, eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram por nós, nesse tempo que vocês estiveram aqui. Muito obrigado, o meu respeito a todos os servidores que talvez, né, terão que sair da casa por um tempo. Meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Deus abençoe, meu amigo. Segundo orador, vereador Adalto Fornazieri. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobre vereador, plateia aqui presente. O Rubão, eu conheci o Rubão em 2000. Ele estava com a família dele, com as crianças dele, e eu estava com a minha família, com as crianças, e se encontramos numa festa em Aricanduva, num almoço. Eu não conhecia o Rubão, passei a conhecer. Aí eu cheguei na mesa, assim, brincando, cheguei e pedi um voto para ele. Eu não conhecia o Rubão. Ele olhou para mim assim e falou, eu também vou te pedir um voto. Ele falou, também sou candidato. E aí começamos a conversar ali naquele momento ali. Eu falei, aí estava a esposa dele, a minha esposa, tudo, eu falei, então vamos trocar o voto. Você vota em mim, eu voto. Só que ele estava de um lado, eu estava assim, ele estava com um grupo que eram os outros candidatos, que era o João Graça, e eu estava com o Beto Pugliese naquela época. Mas viramos amigos, e começamos a conversar e fomos batalhando. Batalhamos, conseguimos se eleger, porque antigamente a eleição, quem disputava uma eleição não era igual a hoje. Porque a eleição antigamente sempre chamava a eleição dos poderosos. Mas nós fomos para cima e conseguimos vencer a eleição. Aí o Rubão tinha o seu trabalho, internando o pessoal, tudo. Sempre vinha falar comigo, chegar final de ano e falar, Dalton, arrumei uma carne para mim levar lá para os meninos, fazer lá. Ele pegava, né, sempre na alegre, um ajudando o outro, assim, conversando e batalhando. E viemos até hoje nessa batalha. Em 2012, ele chegou em mim e falou, Dalton, tem um negócio que está acontecendo com nós dois. Ele foi, me procurou, foi um companheirão, eu nem sabia. Parece que uma coisa vinha acontecendo. Mas nós fomos para cima e mostramos a verdade. Porque sempre eu e o Rubão andamos com a cabeça alta na cidade, nós nunca andamos com a cabeça baixa. Nós estávamos sendo caçados pela justiça. Aí tem o sorriso, tudo, fomos para cima, mas nós ainda estava certo, mas o pessoal estava quietinho. Nossos amigos estavam quietinhos. E nós fomos para cima e mostramos para a justiça que nós estava certo. Nós não era uma pessoa, mostremos, e continuemos na nossa vida. Nosso nome corria para a cidade inteira. O nosso assessor corria,
e mostrando a verdade. Falou, eles não devem essas coisas, não. Nobres pares, mostrando... nós levávamos... No terceiro domingo, se eu não me engano, né, Rubão? Os familiares para visitar. Era uma lista, era registrado, tudo certinho. O ônibus passava pegando as pessoas, atendendo um pedido seu, que ficará para sempre registrado na minha memória. A sua história ninguém vai apagar. Desde lá do Parque Industrial, como você disse, de quando teu pai te ensinou lá botar, lá de baixo. Não é um erro aí de alguém que comandou, ou de quem sabe de quê, ou porquê, viu, Adalto? Você falou sabiamente. Eu sou contra. Eu acho que a pessoa devia ir lá e se registrar e falar que é candidato. Qualquer cidadão comum poderia ir lá e se inscrever, sabe? Porque daí não tinha isso, não tinha esse negócio de questão de chapa, é uma briga, é uma coisa louca para se formar chapa e vence aqueles 15 melhor. E ainda não é assim, não foi assim nessa última eleição, né? É uma pena que isso está acontecendo. E você leva o meu carinho, eu tenho certeza que você tem voos mais altos aí para alçar, com tudo isso que você escreveu aqui, você juntamente com o pastor, que o pastor, como vereador dessa casa, também foi um grande vereador. O que ele fez ou deixou de fazer aí para fora, não tem nada que falar do questionamento da vida pessoal do pastor. O pastor, como vereador desta casa, foi sim um grande vereador, pastor. E te admiro também, tá? Tua história também está aí, teus projetos também estão aí. Então não tentem querer apagar a história das pessoas da noite para o dia. Não é assim. É igual tem cidadão aí, fica nas redes sociais, uma inveja que paira por tudo isso. Meu Deus do céu, saia candidato, dispute uma eleição, veja o quanto é difícil sair aí nas ruas, de cabeça erguida, igual o nosso presidente fazia, e sempre fez, e sempre muito honesto com as suas coisas. Estava lá às 4 horas da manhã, e uma vez deixou uma pessoa para trás, porque 4 horas era 4 horas da manhã. Estou mentindo? Toninho Rubão me deixou. Eu falei, bom, aí ele é o pontual. Era no bar lá do Pedrinho, a saída era 4 horas da manhã para ir para Nova Londrina. Se não estava lá, tchau, obrigado. Sempre foi assim, aqui na Câmara também, com seus horários, com seus compromissos. Honrando, fazendo sempre o melhor para nós. Nos ensinou muito aqui. E como ele nos disse agora há pouco, eu tenho certeza que eu tenho muito ainda para oferecer a vocês aí no futuro. Presidente, muito obrigado. Vai ser sempre meu presidente. Não passou, mas vai ser sempre meu presidente. Eu tenho certeza que a gente vai conversar muito, dialogar muito ainda nas relações às eleições futuras que virão por aí ano que vem. Fica até difícil, eu sou chorão, me emociono, assim, sabe, de falar depois do Cecel, depois do Adalto, e a gente vai... Né? Outro dia te encontrei ali numa rua ali, a gente se esbarrou e já choramos dois, um para cada lado. Hoje encontrei o Renan, teu filho, que faz um grande trabalho ali na Secretaria do Meio Ambiente, que também está seguindo o teu legado, é um bom menino, correto com as suas coisas, né, Meire? Que nos ajuda aí nessa Secretaria do Meio Ambiente. E você mesmo, cansei de ver você dar um monte de bronca no Renan. Filho, você faça o melhor. E se não for para você fazer o melhor, não faça. Eu cansei de ver você falando com o Renan. E ele está no caminho certo, tenho certeza. E eu tenho certeza que no futuro muito próximo a gente vai estar todos juntos. Tenho fé em Deus. Obrigado a todos, Deus abençoe. E me perdoe alguma coisa, Rubão. Muito obrigado. Quarto orador, vereador Haroldo Pagan. Senhores vereadores, comunidade que nos assiste através das diversas mídias, senhor presidente Rubens Franzinho Manuel, permite assim eu chamá-lo, né? E vereador Paulo também. Não poderia ser diferente também manifestar aqui os meus sentimentos, né, em relação ao que está acontecendo, né? Poderia ser diferente, né? Mas o Haroldo é o vereador da oposição, como é assim chamado,
O Haroldo muitas vezes desagrada, né, com as suas falas, mas eu já disse aqui que eu não estou aqui para agradar os pares, né? Eu estou aqui para representar a população. Mas também não tenho receio nenhum, muito menos rabo preso com nenhum político de estimação, como muitos, infelizmente, têm nesse nosso país. Eu não tenho. Então, não tenho problema nenhum de falar isso aqui também, né? De repente, até alguns dos meus eleitores possam até não gostar do meu pronunciamento aqui hoje, mas não poderia deixar de fazer. Eu até enumerei aqui, senhor Rubão, principalmente o senhor, né, que eu estou aqui desde 2013, né, e o senhor já estava, e na primeira gestão, então, vamos dizer assim, né, no primeiro mandato, eu aqui, jovem ainda na situação, e enfrentar o Rubão na oposição não foi fácil, né, o homem é terrível. E eu até aprendi algumas coisas com ele, né, documente, papel, né, e olha que ele fazia o pessoal da prefeitura sofrer lá, com documentos. Então, esse é um legado que eu levo, né? Hoje, aquilo que eu falo, eu procuro documentar muito bem. Quando eu venho para cá para falar, pode ter certeza que está documentado, né? Então, essa foi uma das coisas. Mas não foi fácil enfrentá-lo na oposição. Por muitas vezes, a gente sequer trocava um bom dia aqui nessa Câmara, um boa tarde, ou tudo bem, né? Tamanho era o revanchismo político, né? Porém, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que o revanchismo era político, simplesmente, né? Que a coisa se findava aqui. Ele tinha o trabalho dele com os eleitores dele, e eu tenho o meu trabalho com os meus eleitores. E o espaço existe para todos. Não adianta eu querer morder o docinho do meu colega, achando que eu estou me beneficiando com isso, que não vai resolver. Não adianta eu querer me vangloriar, pegando o projeto do outro e querendo falar que é seu, que não vai adiantar. Isso não vai colar. Não adianta você pegar uma secretaria e falar assim, essa secretaria agora é minha, todo mundo vai votar em mim, que não vai votar. Você acha que o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente vota todo mundo no Rubão? Não vota. Vai ter gente lá que vai votar em outro vereador, mesmo o filho dele sendo secretário. Então, respeitamos cada um no seu quadrado, aí cada um tem o seu público, o seu público-alvo. Não adianta a gente querer pegar o docinho do colega aí não, que não vai colar, né? Mas em 2021 ele se tornou presidente, inclusive pediu o meu voto. E diga-se de passagem, de 2013 para cá, eu tive o desprazer de conviver com péssimos presidentes aqui. Presidentes maldosos, né, se intitulando lá desde 2013, né, Margarete, que eu não tenho um pingo de saudade. Depois veio Maringá, que eu imaginava que fosse ser um bom presidente, eu estava na mesa junto com ele, infelizmente fez o que fez. Depois veio o Oswaldinho, eu achei até que o trato ia ser um trato fácil, uma pessoa boa, assim, de se conviver, mas infelizmente ele vivia sob o cabresto do poderoso coronel, e tudo o que acontecia aqui, 2 minutos depois, o prefeito estava sabendo, antes mesmo talvez até dele, né? Então, ou seja, isso aqui era um puxado, isso aqui era uma edícula da prefeitura, né? Onde tem um poderoso chefão, que até hoje está, e vai continuar, certamente, ditando, né, os trâmites aí de como ele quer que a coisa aconteça. Mas depois veio o vereador Rubão, como eu disse, pediu o meu voto, inclusive, e eu disse até para ele que se precisasse do meu voto, ele não precisava do meu voto, mas se precisasse, até para poder colocar em prática o que ele pretendia, eu até votaria nele. Não precisou, me abstive do voto, nos 2 anos seguintes, mesma coisa. E tem uma coisa importante, né, que ele deixou, e eu disse a ele, né, me deixe trabalhar, coisa que os outros presidentes não me deixaram. Me deixe trabalhar, é isso que eu quero. Ah, mas o Haroldo faz isso, o Haroldo faz aquilo. Faço, porque toda ação tem uma reação. Então me trate bem, que eu vou te tratar bem. Me trate mal, que eu vou te tratar mal. Eu não fui criado com mucilon, eu fui criado lá com leite de vaca, lá no sítio, lá, debaixo do pé de café, como diz a minha mãe. Então não vai ser cara feia e nem falácia por aí que vai me intimidar. Então, quando eu falei isso a ele, disse que respeitava a autoridade dele como presidente, mesmo que a gente não se cruzava aqui nos corredores da Câmara, assim eu fiz. E ele também o fez. E os seus assessores,
99% dos assessores, teve algumas rusgas com alguns aí, mas 99% dos seus assessores são fantásticos. E merece, inclusive, quem for o próximo presidente, provavelmente deve ser o Márcio, né? Porque eu fiquei sabendo já que o prefeito quer que seja o Márcio, e eu gosto muito do Márcio, achei ele uma pessoa admirável, respeitável, respeito muito ele, e não estou dizendo por você, Márcio, mas se for você, pense muito nessas pessoas aí também, que são pais e mães de família e são pessoas boas, né? Então, eu tive esse privilégio, né? Tive esse privilégio de ter essa paz aqui dentro. Para os senhores vereadores novatos, podem ter certeza, é isso que vocês falaram, olha, nós estamos tendo paz, e é isso mesmo que eu vejo aqui dentro hoje, né? Nós temos um clima de paz aqui, porque quem está na direção permite isso. Porque já teve casos, por exemplo, de um presidente, de um ex-presidente, chegar e falar assim, olha, cara, você fala demais. Infelizmente, eu vou ter que mandar os seus assessores embora. Porque o prefeito mandou eu mandar os seus assessores embora. Falei, beleza, mande eles agora. Que aí você vai ver. Né? Aí você vai ver. Você acha que eu sou ruim? Aí você vai ver o capeta mesmo aqui nessa Câmara. Falei desse jeito para ele. Ele não teve, evidentemente, não teve coragem para fazer isso. Né? Mas era assim que nós éramos tratados aqui. Nem gabinete eu tinha no começo, quando eu cheguei aqui. Então, isso eu não vi com o atual presidente. Né? Então, com todas as desavenças, isso ele fez muito bem. Né? Tratou com humanidade a oposição. E é isso que a gente espera. Né? Porque nós não somos leprosos, como alguns falam aí. E o mais curioso de tudo isso, o mais que chateia, de repente você fala assim, mas você está falando isso, Haroldo? Poxa, foi o seu partido que entrou com ação. Eu gostaria que o Décio estivesse aqui desde o primeiro dia. Por uma conta errada do meu partido lá, que eu não era presidente, uma conta errada, ele não está aqui desde o primeiro dia. Né? Foi por uma caquinha do partido lá, ele não está aqui. Mas eu gostaria que ele estivesse aqui. O partido depois tomou 38 ações e também fez as suas ações. E aí, por incompetência de um advogadinho ruim aí de porta de cadeia, né, um babaca aí, para não dizer outra coisa, e um outro ex-vereador aí também, que é um pavãozinho, mas não sabe nada, né, que acha que é o poderoso aí, por culpa deles dois, os dois vereadores estão de fora hoje. Né? Mas eu gostaria só de pedir assim, ó, encarecidamente a vocês, senhores vereadores, principalmente os senhores que estão começando. Eu não sou o dono da verdade, estou no meu 3º mandato, mas eu tenho muito que aprender ainda. Eu aprendo todos os dias. Cuidado, cuidado. Né? Montesquieu dizia lá, né? Freios e contrapesos. Né? Nós temos que ter poderes autônomos e independentes. Um depende do outro, mas não é dependência exclusiva. Cuidado para isso aqui não virar novamente o que eu vi em 2013 até 2020. Cuidado para não virar uma edícula do poder executivo, porque eu tenho muito medo disso, porque aí nós estaremos sendo fadados a uma Câmara Legislativa fracassada, aonde o cabresto conta mais alto. Eu espero que os senhores tenham essa consciência, quem quer que seja o presidente, possa ter esse discernimento. Com os funcionários que aqui estão, que são funcionários do Rubão e do próprio pastor também, né? As duas meninas que trabalham com ele, são pessoas fantásticas, e também com a própria Câmara, né? Que tenha zelo, que tenha cuidado, e que a gente seja, de fato, um poder autônomo e independente, como assim fala a nossa legislação federal. Boa noite, obrigado. Quinto orador, vereador Major Arduin. Boa noite, peço a palavra. Senhores vereadores, Rubão, pastor, obrigado a todos que estão aqui presentes. Eu tenho formação jurídica, não me considero um jurisconsulto, mas sou um estudioso da lei, gosto, já me arrisquei até a escrever 2 livros jurídicos, e eu digo para vocês o seguinte: a lei é boa quando ela faz justiça. Uma lei que pratica injustiça é uma lei que não presta, que não serve para estar ditando normas na sociedade. No dia 15 de novembro de 2020, depois de um adiamento, durante
uma pandemia, nós tivemos, Jaide, 6.056 araponguenses, durante uma pandemia, saíram de suas casas e foram votar. No Partido Democratas. O Rubão fez 1.098 votos. O Paulo César, pastor, 978 votos. Pardini, 786 votos. Silvano gastou 3 pares de sapato durante a campanha. Quem acompanhou a campanha desse menino, ele foi de casa em casa. Ele não fez à toa 709 votos. Tudino, 642. Cido Bigorna, 335. José Barbosa, 305. Eduardo Fialho, 287. E por aí vai. Essas pessoas batalharam, trabalharam, fizeram campanha, foram aos seus eleitores, convenceram as pessoas a votarem neles porque alguma coisa eles tinham de virtude. Mas teve uma pessoa, que eu não vou julgar os motivos, porque eu não sei com precisão, diz que estava doente, que teve uma doença séria, mas a equipe do partido diz que indagou várias vezes se era sério a candidatura. 0 voto. Todos os 18 candidatos, inclusive o nosso presidente Rubão, ...18 anos de história política. E 4 meses, né, Rubão? 18 anos e 4 meses de história política. 5 reeleições. Vocês sabem o que a Justiça fez? Jogou tudo isso no lixo. A vontade de mais de 6.000 eleitores. O trabalho desses candidatos. A história desse rapaz que presidiu o nosso legislativo até a semana passada, e que ninguém aqui, está aí o testemunho do vereador da oposição, ninguém aqui tem uma reclamação a fazer desse presidente. Da forma transparente, justa, correta, com que ele conduziu os trabalhos. Isso é justiça? Aonde que isso é justiça, senhores eleitores? Que fique claro, o que foi cassado foi o partido. E não... Tanto é que esses nomes que eu citei, o Rubão, o Paulo e todos esses outros, estão elegíveis para a próxima eleição. Porque quem foi cassado foi a chapa do partido por um erro técnico. Multasse o partido, responsabilizasse quem não fez campanha, quem não foi atrás de verdade, mas responsabilizar todos esses candidatos e responsabilizar todos esses eleitores, isso não é justiça. Aqui a carta que o Nick leu, da Casa de Nova Londrina, que o Cecel mostrou imagens. Vocês sabem, porque assim, quando uma pessoa está dependente das drogas, senhores, toda uma família está dependente das drogas. Quando você tem um dependente na sua família, destrói a família.
Vocês sabem quantas pessoas o Rubão socorreu ao longo desses anos? Mais de 1.000. Não é, Rubão? Mais de 1.000 pessoas. Nós não conseguimos precisar os números, Marcelo, mas foram mais de 1.000 pessoas que foram encaminhados para tratamentos. Esse testemunho, Cecel, se a gente fosse trazer aqui pessoas que foram ajudados pelo Rubão, que o Rubão salvou vidas, salvou famílias, nós teríamos esse plenário aqui lotado hoje. Tá? Então não é justo, senhores. Como não é justo que 350 mil paranaenses votaram num promotor de justiça que ousou desafiar o sistema, que ousou desafiar o mecanismo, não é? E com tudo que a gente está vendo de coisa errada com um ex-condenado na presidência, Deltan, aqui ó, é isso aqui que a justiça está fazendo. Jogando, isso não é democracia não, viu? Democracia é a prevalência da opinião do eleitor. E se o eleitor elegeu, tem que haver o respeito. E não está havendo, senhores. Bom, fica o meu abraço. Paulo, fica o meu abraço. Fica a minha solidariedade a vocês. Nós sabemos da injustiça que vocês sofreram e do quanto isso deve estar doendo. Tá? Eu deixo, então, um abraço a vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente. Sexto orador, vereador Zé Maria. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, pessoal que nos acompanha aqui à noite, e você que acompanha a gente pelas redes sociais. Hoje é um dia muito triste para nós. Perdemos aqui um grande líder, um grande amigo, não só nosso, que nos ensinou muita coisa. O pouco que eu sei, eu aprendi com você, Rubão. Deus abençoe sempre você. Faça as minhas palavras, palavras dos nossos nobres amigos aqui, que não tem nem o que falar. Muito obrigado, Rubão. Muito obrigado por tudo que você fez por nós aqui, ó. O pouco que eu aprendi aqui, aprendi com você. Meu amigo pastor do mercado também, por uma, sei lá, não posso falar, nem pode dizer uma coisa dessa, mas em responsabilidade de alguém, vocês perderam o mandato. E Deus sabe o quanto você mora no meu coração, Rubão. Eu tenho certeza que o meu amigo lá, o Cecel, recebeu aquela mensagem bonita das mães, né? Emocionando, que você muitas vezes ajudou muitas pessoas e tem ajudado. E pelo tempo que eu conheço você, não é de hoje, de 1990, né? Sempre amigo, sempre parceiro e sempre ajudando os outros. E não deixou de ajudar nós aqui dessa casa aqui, ó. Deus abençoe você sempre. Pastor, sou solidário com vocês, ó. Muito obrigado, Rubão. Muito obrigado mesmo. Sétimo orador, vereador Levi do Andebol. Está com a palavra. Cumprimento novos pares novamente, né? Ao iniciar o meu pronunciamento, eu tenho só que agradecer o Rubão pelo trabalho feito, pela organização que deixou e fez com a nossa Câmara seja respeitada dentro da nossa cidade e fora dela. Quero agradecer também já o Elcio, que junto com os funcionários fez com que nós tivermos uma Câmara respeitada. Sempre solícito, o Elcio é uma pessoa digna, então nós temos só de agradecer, como disse para você pessoalmente. O Rubão colocou para nós o que tem que ser feito, o que não tem, e muitas vezes puxava a orelha. Cuidado, está errado. Cuidado que isso pode dar problema para você. Ele não tinha obrigação nenhuma de falar para nenhum de nós aqui o que a gente está errando. A experiência dele colocou e falou, ó, cuidado, faz isso, não faz aquilo. E nós só temos que agradecer ao Rubão, né, o Rubens Franzin Manuel, pela condução nesses anos. Tive a felicidade de estar na mesa na primeira eleição dele e tive a felicidade de estar na mesa na segunda eleição. E se tiver de novo e eu puder oportunidade, também quero estar do seu lado. Só que eu acho, o pastor
tivemos na outra legislatura junto, trabalhou muito, trabalha muito, muita indicação, simples do jeito dele, mas o trabalho é grande. Eu presenciei muitas vezes o pastor trabalhando em prol da sua região, em prol da sua comunidade. Ninguém pode negar isso. Só que são punidos, sendo que eles foram vitoriosos. Mas o que é isso? Onde está a lei? Tem que punir quem fez o erro, não eles. Então, quem fez o erro? Quem que quis ser candidata? Quem que quis? Tem algum motivo? Não sei. Mas se eu quero ser candidato, a minha responsabilidade é minha. Então, tem que punir quem assumiu o compromisso de ser candidato ou candidata e não trabalhou e fez os vitoriosos. Os vitoriosos ser punido. Então, vitorioso, punido. Quem fez tudo isso? Então, a lei tem que mudar. Pune quem merece, não pune quem não merece. Então, hoje eles estão saindo de cabeça erguida, porém, gente, eles perderam o mandato por causa dos outros, não foi por causa deles. Se fosse por causa deles, tudo bem. E eles saíram e falaram, cabeça erguida, tudo bem. A cabeça erguida não dá o mandato de novo para eles. Cabeça erguida, ótimo. Mas e o mandato deles, que eles trabalharam para isso? Falta 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, para que eles cumpriram o que eles prometeram lá atrás para os eleitores deles. E eles vão ter essa oportunidade. Então, fica aqui a minha solidariedade. Muito obrigado, Rubão, por tudo que você fez aqui. Muito obrigado, pastor, por sempre estar companheiro da nossa bancada. E dizer que eu estou muito triste com o que aconteceu. Eu, como todos os colegas e muita gente na nossa cidade. Mas a lei puniu vocês vitoriosos. Vamos ver se vai punir quem fez isso na realidade. Muito obrigado. Oitavo orador, vereador Márcio Nick. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que estão aqui conosco, não vou ser repetitivo, pois já tive a oportunidade de falar, e me dirijo agora só ao pastor do mercado. Eu o conheci praticamente dentro dessa Câmara. E aqui dentro, pastor, eu só posso te dizer obrigado como cidadão araponguense por tudo que você fez como vereador. O seu trabalho, a sua busca. Confesso que muitas vezes olhava e falava assim, poxa, eu não sei fazer o que o pastor faz. Indo para a rua, falando com muitas pessoas, trazendo, brigando, lutando, os secretários que sabem o quanto você ia lá pedir pelos cidadãos. Então, realmente é uma pena o que está acontecendo com vocês. A gente sabe que a lei, às vezes, traz algumas coisas que acabam sendo, de certa forma, eu não vou dizer injusta, porque existe a lei, foi aprovada. Mas, às vezes, aquele que é punido não tem culpa. E vocês dois, com certeza, nessa não tiveram culpa nenhuma do que aconteceu. Então, uma pena mesmo. Senhor presidente, hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito, juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, o colégio ali da Colônia Esperança, alguns membros da Igreja Metodista, onde nós, então, foi apresentado um projeto de reforma e ampliação ali da escola ali da Colônia Esperança, aonde um grupo de pessoas relacionadas à igreja estarão, então, com um compromisso, presidente, de fazer essa reforma naquela igreja, naquele colégio. E o secretário de obras, Jair Milani, juntamente com alguns funcionários, também estiveram presentes, mostraram o projeto, e junto, numa parceria, então, Prefeitura e Igreja Metodista, a Escola da Colônia Esperança terá uma ampliação e uma reforma ali, né? Isso tudo vem de um trabalho missionário que membros da Igreja Metodista praticam ali naquele colégio, investindo em vidas, investindo na socialidade daquelas crianças
E esse grupo decidiu fazer um pouco a mais, não só ficar dentro da sala de aula, mas investindo também para que novas crianças, mais crianças possam estar presentes ali, ter os seus estudos e serem bem tratadas, né? Num ambiente digno, num ambiente que realmente faça com que essas crianças aprendam e venham a crescer. E provavelmente, então, mais daqui a uns dias, nós já teremos essa obra iniciada para essa reforma dessa escola. Bem como, hoje, não sei se algum de vocês viram, houve um jornal colocou uma matéria assim: Câmara aprova projeto que dá a Arapongas o título de capital moveleira nacional. E isso realmente eu já sabia que estava acontecendo, porque há tempos atrás o deputado Luciano Dutti me falou que ele fazia parte de uma das comissões, era relator de uma das comissões para aprovar esse projeto, que foi então sancionado, e Arapongas então é conhecida agora com o título de capital moveleira nacional. Luciano Dutti foi da comissão que fazia parte ali da cultura, bem como Diego Garcia, do Republicanos, pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, Arapongas se destacando aí, e a gente faz o agradecimento, então, aos deputados envolvidos por essa matéria. No mais, senhor presidente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Nono orador, vereadora Marilza da Educação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, as pessoas que aqui se fazem presentes e todas que nos acompanham através das mídias. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer aos nobres pares pela aprovação do projeto, que foi feita a segunda leitura hoje, do desembarque de mulheres, idosos e pessoas deficientes, com dificuldades, do transporte coletivo, que após as 21 horas, então agora, essas pessoas terão o direito de requisitar ao motorista o ponto de parada, que fica melhor para elas, devido ao grau de perigo, após as 21 horas, por as ruas já estarem menos movimentadas, e assim o transporte escolar também. Muito obrigado. E eu quero aqui indagar vocês da nossa internet, que a cidade dispõe, que é o 4G. Vocês imaginem só uma nova internet que é 40 vezes mais veloz que a que nós temos hoje. A indicação de hoje que eu fiz é para que nós tenhamos uma sugestão, para o Executivo, que nós tenhamos a implantação aqui da internet 5G, que vai beneficiar o comércio, a educação, os hospitais e a população no geral. Muitas pessoas hoje têm dificuldade nos bairros que moram devido à velocidade mais lenta. Então, o acesso à comunicação fica mais difícil. Então, hoje, eu fiz essa indicação para a melhoria do nosso município e o avanço na tecnologia. Rubão, o nosso nobre vereador, pastor do mercado, nós estamos aqui todos, indignados pelo fato que ocorreu. Pagar por uma culpa que não é de vocês. Um partido todo, pessoas que nem os nossos nobres aqui falaram, andaram muito, pediram voto, conquistaram os eleitores dentro de um propósito, e hoje, devido a um erro de um homem, de alguns homens, vocês perdem a cadeira. Rubão, eu conhecia o Rubão somente pelo nome. Rubão, que cuida dos dependentes químicos.
E eu passei a conhecê-lo quando assumi aqui a cadeira, Rubão. E eu sempre disse, lá fora, que você não foi só para nós, o nosso presidente. Você, para mim, foi um grande e será um grande pai, sempre. Eu nunca vi uma pessoa se preocupar com todas as suas ovelhas aqui dentro, para que ninguém nunca fizesse nada de errado. Sempre nos alertando, como disse o nobre Levi, puxando a nossa orelha. E o mais incrível, todos obedientes a você, Rubão. Você é um líder nato. Mas eu digo para vocês que o homem aqui na terra tirou a cadeira de vocês. Mas Deus tem uma maior para vocês ainda. Um grande abraço, estou aqui à disposição de vocês. Pode contar sempre comigo. Um grande abraço. Devolvo a palavra, senhor presidente. 11º vereador, vereador Rodrigo de Deus. Está com a palavra. Primeiramente, agradecer aos nobres pares que aprovaram em unanimidade o projeto. Eu tinha até para falar algo de uma indicação minha aqui, mas eu vou abrir mão disso, porque eu quero falar um pouquinho, sabe, presidente Rubão? Quero falar um pouquinho para vocês do que é uma pessoa viciada nas drogas dentro de casa. A pessoa viciada nas drogas dentro de casa, ela tem coragem de roubar dentro de casa o próprio pai, a própria mãe, para fazer uso das drogas. Ele tem coragem de poder ir lá na carteira do pai, tirar um dinheiro e sair para usar droga. E ele faz isso por impulso. Ele não consegue controlar aquilo. E o tempo vai passando, esse desejo, além de crescer, a pessoa acaba se tornando um indigente ao meio dos outros. Aquela pessoa envolvida nas drogas, ela começa simplesmente a se afastar da sua família, se afastar da sociedade, porque ninguém quer assumir uma bronca desse tamanho. Somente uma pessoa, ou somente pessoas, que têm característica, que tem uma luz dentro dela, e se encoraja para poder assumir algo de tão importância que Deus tem visto. E o que me admira aqui é agradecer ao Luiz Carlos Marinotti, que ele fala aqui, que o presidente, ele visitando a casa todo mês, realizando visita e doando alimento. Agora vem um detalhe, quem que se preocupa com drogado, além da família? Quem que se preocupa com uma pessoa que está numa situação onde a sociedade despreza? Somente é uma pessoa que tem dentro de si um caráter, uma pessoa que tem dentro dela um desejo de ajudar outras pessoas, que ela abre a sua porta para poder acolher. Presidente, 2 ou 3 vezes que eu procurei o senhor, falando a respeito de situações como essa, o senhor de imediato se colocou à disposição. É uma luz que está dentro, que a pessoa tem dentro dela em poder ajudar quem precisa. Sabe, eu digo a questão do viciado, porque eu fui viciado nas drogas. Eu passava noites inteiras cheirando carreiras de cocaína junto com demais. Eu nunca injetei porque eu tinha medo disso. Eu vi amigos meus tendo overdose do lado. Muitas pessoas não me conhecem. Poxa, né, as pessoas hoje estão vendo eu quem sou hoje, o Rodrigo de Deus, o pastor, não sei o quê. Mas não, eu sou nascido em Ponta Grossa. Eu fui uma pessoa drogada, eu fui uma pessoa rejeitada pela sociedade. Os vizinhos olhavam para minha família e falavam: nossa, que azar o seu, hein? Esse moleque não tem vida. Não adianta, eu fui detido, eu fiquei detido numa delegacia, só não fui preso, não fui fichado, nada, porque eu era de menor. Por quê? Porque para suprir a minha necessidade do vício, das drogas, eu tinha que fazer, como eu dizia lá em Ponta Grossa, dar gogó nos playboyzinhos para tirar um dinheirinho para poder se sustentar nas drogas. Eu era assim. Poxa, e aí às vezes é só uma pessoa mesmo que tem esse desejo de salvar outras, como o novo presidente na sua função, no que ele faz. Eu não estou falando aqui do presidente Rubão, porque todo mundo já falou quem é. É um excelente gestor, é um líder, não é um chefe. O senhor está de parabéns, o senhor tem o meu respeito. Eu nunca, em momento algum, olhei para o Rubão e julguei ele pelo que as palavras vinham até o meu encontro. Eu falei: eu não sou de julgar a pessoa sem primeiro conhecer. E hoje eu conheço essa pessoa extraordinária, eu tive o prazer de conhecer, e de uma forma injusta aconteceu o que aconteceu.
E somente uma pessoa assim iluminada por Deus que faz a coisa acontecer. É injusto o que aconteceu, sim. O senhor tem o meu respeito, tem o respeito de muitos pais, muitas mães que choram, como o novo vereador Cecel colocou aquele áudio daquela senhora. Eu sei o que é uma mãe chorar pelo filho que está nas drogas. A minha mãe eu vi chorar muito. O meu pai eu vi chorar tanto porque não tinha de onde tirar um apoio. E tinha pessoas como o senhor que se colocaram à disposição de ajudar. Então ninguém pode pegar e me procurar para falar alguma coisa do senhor porque vai ter briga comigo. Porque eu sei, eu conheço o senhor e sei. E outra coisa, muito fácil de identificar. O Renan, eu tenho contato com o Renan constantemente, eu vejo a excelência que é aquele rapaz, mas aquilo é criação do pai. O seu filho tem um caráter imenso, porque sabe de onde tirou esse caráter. E não é justo o que aconteceu, dentro de tudo aquilo que foi citado, mas a minha admiração aumenta por ele, e cada dia que passa, essa admiração sempre vai crescer. O senhor pode ter certeza que o senhor tem o meu respeito, tem o meu apoio, o senhor pode contar comigo, e a gente está aqui para disponibilizar esse apoio, porque a gente sabe quem que era o gestor aqui nessa casa. A gente obedecia porque sabia o cuidado que o senhor tinha com os vereadores, as orientações que o senhor passava e tudo aquilo. Então, imprudente é aquele que não quer dar ouvido. E diante de toda essa situação, para me complementar aqui, uma coisa que eu digo para o senhor assim, e digo para todos. A Bíblia diz assim, vós sois a luz do mundo, e não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeira e se colocar debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então tudo aquilo que o Senhor fez foi uma forma de glorificar a Deus por ajudar pessoas dependentes químicos. E quem já foi dependente químico sabe o que é ser desprezado. Quem é dependente químico sabe o que é ser desprezado. De você passar perto de uma pessoa, aquela pessoa saber que você é drogado, a pessoa escondeu o celular de você, só que ela não se coloca à disposição, tudo bem, você está precisando de alguma coisa, até porque o drogado, ele não faz aquilo simplesmente porque ele está motivado a fazer o mal por uma pessoa, ele está dominado por um vício que precisa de atenção e precisa de motivação para sair daquela situação. E o que acontecia, e o que acontece nessa clínica de recuperação é exatamente isso, é o apoio moral, é o apoio espiritual, é o apoio que tem. Para o senhor ter uma ideia, nós fizemos um movimento e domingo agora nós trouxemos até a igreja mais ou menos 60 pessoas que fazem parte de uma casa de recuperação aqui de Arapongas, que foi lá, e a gente tem o maior respeito pela liderança. E por tudo aquilo que o senhor fez por essa casa, identifica quem é a sua pessoa, presidente. Isso nunca tira de dentro de você. Nunca tira, porque essa é uma essência sua. É uma essência sua. Independente do que aconteça, independente de qualquer situação, hoje o senhor tem muito o meu respeito. E o senhor sempre vai ser o meu presidente. E assim eu tenho certeza que... eu digo isso porque eu poderia falar outras situações. Mas eu falo isso como uma pessoa que já foi viciada nas drogas, teve o apoio de pessoas que eu menos esperava, pessoas que me apoiaram e me ajudaram. Hoje pode até falar, nossa, Rodrigo, mas você era assim? Estou aqui realmente de 2018, que a gente começou a simplesmente sair ali de dentro da igreja, fazer um trabalho fora, as pessoas começaram a conhecer a gente, mas eu sei do buraco que eu vim e sei as pessoas que me ajudaram. E sei o quanto é importante uma clínica de recuperação funcionar, mas não o funcionamento dela, mas a matriz que gera. A engrenagem principal que gera ela, que é essa motivação espiritual que vem de Deus, porque não é qualquer um que assume isso, é algo de Deus que é colocado. E é por isso, como eu falei aqui no versículo da Bíblia, aqui, isso aqui tem Mateus 5,16, assim resplandece a vossa luz diante dos homens. A luz de Deus resplandece para que todos vejam as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Então Deus é contigo. Deus é contigo e vai dar tudo certo. Devolvo a palavra, senhor presidente. Peço um minuto, senhor presidente. Está com um minuto. Ressaltando a tempo aqui, nós temos, o caso aí, o Rubão, e nós temos o pastor do mercado. Mas atrás dessas duas pessoas, temos mais pessoas. Pai de família, pessoas que cuidam dos entes que estão enfermos, mãe de família, que de repente vão ficar agora desamparados também.
pessoas que nos servem aqui dentro da Câmara com muita gratidão, com muito profissionalismo, porque você, Rubão, você formou uma equipe maravilhosa aqui. E como disse o nobre par, o Haroldo, aqui nós vivemos numa harmonia, porque nós temos pessoas do bem aqui dentro. Devolvo a palavra, senhor presidente. 12º orador, vereadora Meire. Boa noite a todos e a todas. Um pouco é fácil falar depois de todo mundo, mas ao mesmo tempo é difícil. Se fosse há anos atrás, Rubão, eu ia falar assim que eu estaria festejando a sua derrota. Mas hoje não. Hoje, aprender com você, trabalhar com você, me ensinou o quanto você é realmente essa pessoa que todos os nobres pares já falaram. E todos lá fora falam. Conhecendo o Renan, antes de te conhecer, eu falava assim, como que um filho pode ter um pai do jeito que é? Então, hoje eu posso falar assim, não, eu estava errada. E eu só tenho que te agradecer. Esses 2 anos para 3 anos, eu aprendi muito, muito com você. Pode ter a certeza que eu vou levar. Principalmente os puxão de orelha, não chegar atrasada, ter compromisso. Eu cresci. Eu sou a idade que eu tenho, mas eu cresci muito com você. Obrigada. Eu sempre falo para o Elcio e para todos que os humilhados serão exaltados. Rubão, a todos vocês que fazem parte da equipe do Rubão, pode ter certeza que Deus vai honrar cada um de vocês. Hoje eu posso dizer assim, eu estou aqui, estar vereadora, Deus me honrou muito e me honra todos os dias. Eu não estou falando da boca para fora ou falar para me engrandecer. Eu só estou dizendo, confiem, não desistam. Tá? Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, como tem na nossa vida. Se hoje nós estamos aqui, estar vereador não é bom, não é a melhor coisa do mundo, mas nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos fazer por alguém. E cada um de vocês fizeram e vão continuar fazendo. Falar do pastor, eu fui a relatora, fui para caçar ele há tempos atrás, mas também é uma pessoa que realmente, ele pode, como o Toninho falou, pode ter os seus defeitos, como todos nós temos a nossa vida fora daqui. Mas ele também é uma pessoa, eu aprendi com ele. Se hoje eu estou sentada nesse lugar, ele falou para mim, Meire, senta ali, que é o melhor lugar para você sentar. Então, assim, é muito triste o que aconteceu, né? Mas a justiça humana falha, mas a de Deus não. Então, assim, eu sei que não é fácil, como qualquer um, para qualquer um estar aqui e perder você como líder. Uma liderança boa, esses 3 anos nós não tivemos problemas. Eu acredito que ninguém gostaria que vocês não estivessem aqui com nós hoje. Então, assim, só confie. A sua equipe está de parabéns. A gente tem, como em qualquer lugar, aqueles desentendimentos, né? Mas vocês estão de parabéns. E Deus vai honrar mais uma vez cada um de vocês. Só confie, não desistam, tá? E os que estão falando por fora, o Rubão foi caçado, não. O partido, como todos já falaram. Então, assim, não vou prolongar mais a fala. Está de parabéns todos. O que cada um falou de coração. Realmente, ninguém é perfeito. Eu falo assim, que o problema do Rubão era querer puxar nossas orelhas em coisas que ele não precisava. Mas ele foi um pai para todos nós. Então, assim, Rubão, você continua sendo nosso presidente. Isso eu acho que todos, se é o Márcio ou quem vier, eu acredito que também aprendeu com você. Muito. E essa casa vai sentir muito a sua falta. Mesmo você estando aí em cima com a gente, não está aqui com nós. Mas a gente agradece por tudo que você já fez. Nesses 3 anos, eu tenho que te agradecer. Por cada puxão de orelha, não só para mim, os meus filhos, você orientou. E eu agradeço de coração e que Deus continue abençoando você, o Paulo e toda a sua equipe. Não fiquem tristes. Eu falei esses dias que Deus tem um propósito até mesmo na hora da morte. A gente não aceita, é difícil, é doído, mas Ele tem. Só confie. Tá? Quero só, para finalizar minha fala, eu quero agradecer a Codar, que realmente, depois de um tempinho, conseguiu, graças a Deus, fazer lá na rua Pavão, esquina com a Marabu, a tal elevação que causou muitos acidentes. Então, obrigado mais uma vez, e realmente
Eu agradeço e que todos tenham uma ótima e abençoada semana. Rubão, Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Nobres vereadores, todos aqueles que nos assistem, eterno presidente, senhor Rubens Franzin, me desculpe, mas antes de falar sobre a tua pessoa, eu quero só fazer um comentário. Como que são os seres humanos? Hoje aqui várias falas se dirigiu a você, né? Mas infelizmente, o que é o ego e a vaidade das pessoas, né? Na sua fala ainda ela ficou, porque eu. Ego, vaidade, né? E é uma coisa que o senhor não tem. Obrigado por tudo, senhor Rubens. Eu acho que o mínimo que nós temos que fazer é levar a verdade para todos lá fora. O trabalho que o senhor fez, coletivo e individual de cada um aqui. O senhor é uma pessoa que age com o coração em meio a uma política. E como outros falaram aqui, a lei de Deus é diferente da lei do homem. O senhor tem muito a ganhar ainda, o senhor vai progredir muito na sua vida. O senhor não só cuida ou cuidou de drogados. Para quem não sabe, o senhor Rubens, eu vou falar um relato só. E o senhor sabe muito bem disso, está guardado no meu coração. Foi uma das vezes que eu precisei do senhor. Lembra? Um domingo, 2:30 da tarde, senhor Rubens, eu preciso falar com o senhor. Isso é respeito, senhor Rubens. A senhor, o quanto que você foi pai de todos aqui. Num momento muito importante da minha vida. Só o senhor sabe. E se eu estou onde eu estou hoje com a minha vida, seja ela pessoal, profissional, foi graças ao senhor. Porque nesse dia o senhor me acolheu, estou aqui, vem na minha casa. Então o senhor não cuida só de drogados, mas você cuida de todo mundo. Esse é o Rubão. É esse tipo de pessoa que nós precisamos aqui dentro da Câmara. Infelizmente, por um meio jurídico, o senhor perdeu o mandato. E como todos falaram aqui, me desculpe o pastor, mas a intimidade é maior com o Rubens, o senhor sabe muito bem, mas eu falo pelos dois. Foi muito injusto. O major foi muito feliz na colocação. Foram mais de 6.000 pessoas que votaram em vocês. E por meio jurídico, que não a lei do Deus, mas a lei do homem, vocês não, mas foi cassado a chapa de vocês. Mas Deus sabe de todas as coisas. E gratidão mais uma vez, Rubens, pela tua vida. Pastor, que Deus abençoe também. Tenho certeza, como todos falaram aqui, você sempre vai ser o eterno presidente dessa casa. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão. Muito obrigado.